Ficou para nós aqui. Eu falo isso na data limite, não se preocupe. Data limite. Então a gente parou na onde? A gente terminou de falar da cobra? Não, né? Ó, então vamos rapidamente. Cerca de 500 anos antes de Cristo, alguém escreveu: pode facilmente acontecer que alguém tomando banho pise em uma corda molhada. Imagine tratar-se de uma serpente. Ficará horrorizado, tremerá de medo ao antecipar em pensamento as agonias causadas pela mordida venenosa da cobra. Que grande alívio sentirá ao constatar que a corda não é uma serpente. A causa do seu pavor está em seu erro, em sua ignorância, sua ilusão. Reconhecendo a verdadeira natureza da corda, voltará à serenidade. Então vamos trazer isso para a vida humana, paradigma materialista. A causa de seu pavor, dos seus medos, dos seus erros, do seu sofrimento, dentro da dualidade do bem e do mal, é a ignorância e a ilusão, né? Reconhecendo a verdadeira natureza aqui da corda, a gente pode falar da vida, né? Ou da corda que nos leva à vida, vamos fazer um trocadilho, né? Voltará à sua serenidade, ficará aliviado, contente e feliz. Este é o estado de espírito de quem descobre que não há um eu pessoal e que a causa de todos os problemas, cuidados e vaidades não é senão uma miragem, uma sombra, um sonho. A sombra aqui até entra aqui não é que é sombra mesmo, no mais efetivo contexto da palavra, trabalha com a sombra. Sombra, dualidade, desconhecimento da verdade, né? Então aqui, ou seja, reconhecendo a verdadeira natureza da corda ou a natureza da ilusão, a natureza da dissonância cognitiva, da visão materialista da vida, que visão materialista da vida é a escuridão espiritual, o desconhecimento da verdade que liberta, ficará aliviado, contente e feliz. Este é o estado de espírito de quem descobre que não há um eu pessoal. Então há quem se não há um eu pessoal? Há somente a presença, uma consciência, eu e o Pai somos um. Essa consciência sendo amor, na medida em que eu desenvolvo esse trabalho da prática, eu vou me tornando num grau ínfimo, mas não importa, consciente desta presença. E o sentido de eu pessoal vai sendo desarraigado da consciência humana. Ele vai persistir ali porque é o ego vai resistir. O ego é aquele que faz espelho de sombra, que se identifica com as situações de dificuldade da humanidade, que fica indignado com a política, com a criminalidade, né? Dai a César o que é de César. O César cuida disso, né? A justiça humana vai continuar funcionando normalmente, né? Hoje ela é muito falha, muito cheia de corrupção, mas conforme as consciências melhoram, até os aspectos dentro da política e da advocacia e etc e tal, vão se tornar mais dignos, mais retos, mais de uma integridade, de um nível mais sóbrio, né? Reafirmamos, a iluminação revela que não existe o erro, que aquilo que nos pareceu ser a serpente, pecado, discórdia, doença e morte, é a verdade mal interpretada pelos nossos sentidos limitados. Por que verdade? Porque a verdade é onipresente por trás de qualquer circunstância. Como o ser humano é ignorante da verdade, ele interpreta só a circunstância com os 5 sentidos. Agora, mas está acontecendo aqui agora, né? Faz o que com isso? Infelizmente, nós somos atraídos eletromagneticamente para esse planeta, todas essas consciências aqui, para subir o teto aqui, através da dificuldade, da necessidade de melhorar a condição da vida humana. O ser humano é obrigado a buscar por Deus em verdade, né? Porque sem Deus, sem chance, né? Busca o primeiro reino. Então, enquanto a gente ficar no bem e no mal, porque mesmo toda a luta política, gente, toda a luta social, ela é uma luta do bem contra o mal e, portanto, sujeita a uma tendência da vitória do mal. Agora, um praticante
Uma pessoa que atue na área da política, na área social ou em qualquer área da vida humana, seja empresarial, ou social, político. O Joel fala isso no Praticando a Presença. Ele revestido da prática, ele é um com Deus é maioria, né? Aqui, ó, reafirmamos, a iluminação revela que não existe o erro, que aquilo que nos pareceu ser a serpente, pecado, discórdia, doença e morte, é a verdade mal interpretada pelos nossos sentidos limitados. Assim, a discórdia não é para ser odiada, temida ou lamentada. Essa discórdia pode ser externa ou interna, qualquer desarmonia interna na consciência. A discórdia não é para ser odiada, temida ou lamentada, e sim reinterpretada, até que a natureza verdadeira da corda, a realidade, possa ser discernida pelos sentidos espirituais. Ou seja, essa constante reinterpretação mental e intelectual vai levar aqui, ó, ao discernimento espiritual. E discernimento espiritual é uma percepção fugaz, certo? É uma coisa abstrata ali, é uma calma por trás da circunstância, porque ele já está com a mente preenchida pela verdade e muito mais consciente da presença. Não tem por que ele se opor, lutar, temer ou odiar qualquer circunstância interna ou uma conversinha interna do ego. Ele já sabe que aquela voz na cabeça não é mais ele, e sim um estado mental de uma hipnose coletiva, influência. Filme Revolver, né? Você ouve essa voz tanto tempo na sua cabeça que você pensa que é sua, né? Quando o Evan fala lá pro Mr. Green. Sam, isso é o que eu falei na última aula, né? O sentido falso de Deus aparecendo, né? Reinterpretar, você vê a situação. Isso mesmo. Sandro, como é que pode diferenciar a intuição do ego? Do que está falando em determinado momento? Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossa mente que não seja a divina presença ou eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Então, a intuição vai sendo o superego analisando os pensamentos do ego. Melhora a sua pergunta para mim. Não importa de que maneira ela vai sair, tenta melhorar a sua pergunta para mim. Como é que eu posso diferenciar aquilo que eu estou sentindo, se é o ego ou se é a intuição? Naquele momento, vocês falam. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se é aquilo como você está sentindo com um pensamento melhor, um direcionamento melhor, se é o ego ou a intuição, o ego tem intuição. O ego é o nosso próprio pensar e sentir. Então não importa se ainda é ego, nós estamos aprendendo a observar o ego. Então eu tenho que saber lidar com o ego. Quer dizer, o ego tem que ser domado. Saber lidar com o ego quando ele está sendo negativo, pessimista, quando ele está na crítica e no julgamento, quando ele está se colocando na posição de vítima. Porque o ego também tem sua sobriedade e lucidez. Porque ego não é uma coisa ruim. Ego é uma faceta da psique humana necessária à existência humana. Ele faz parte do instinto de sobrevivência. Eu não posso assassiná-lo, eu tenho que conviver com ele, né? Integrado. Exatamente. Então, se a gente ficar pensando muito em termos de ego, querendo separá-lo de nós, é um erro. Então, a maturidade do ego, porque assim, o ego é normal. Tem a má formação do ego e a formação e o desenvolvimento saudável. A má formação do ego leva à imaturidade emocional e feridas do ego, certo? E o desenvolvimento saudável do ego leva à autoestima, segurança, ele leva a uma tolerância, como é que a gente pode dizer? Ele tem uma resiliência, uma capacidade, uma tolerância à frustração. O ego imaturo, ele tem intolerância à frustração de qualquer nível.
Então não é o ego em si que é ruim. Ego é percepção de ser individual. Só isso. Então o ego vai ser ego sempre. Fortalecimento do ego leva ao superego. Por que chama superego? Porque diminui a imaturidade emocional. Certo? Então, quem tem as intuições é o ego também, não tem problema nenhum. A gente poderia comparar. É a nossa percepção. Que o superego seria o renascimento, O início. o início. O início. De renascer no É, espírito. o superego compreende algo mais elaborado e ele deseja aquilo. Pô, então eu estava enganado. Então eu quero isso daqui. Então aí ele é capaz, o ego também tem intuições, ele é capaz de observar o ego, as armadilhas do ego. Ele filtra. E ele filtra. O povo está aprendendo. Sabe, O superego é a evolução do ego. Né? sabe, hoje eu tive uma resistência que eu não queria ver, porque eu não dormi direito e tinha duas coisas. 6h11, eu acordei e falei, não, tinha algo dentro de mim dando as razões porque eu não deveria vir, porque eu estava cansada, que eu deveria descansar. A voz do ego. Mas tinha um outro ser dentro de mim que já estava agindo, mesmo eu cansada, ele já estava levantando, vai lá pôr um café, porque assim você já vai despertando. Então eu falei, cara, o cara tá falando para eu descansar, mas eu não vou conseguir dormir se eu for descansar. 2 dentro de 1. O Jung começou a sentir isso aos 9 anos de idade. O número 1 e o número 2 dentro dele. Ego e superego. Ele falou, pô, mas tô louco. Vou ou não vou? Certo? Ele achou que ele era louco. Aí na adolescência ele começou a perceber o número 3, o self. Aí pronto. Aí ele falou, agora ferrou. É melhor eu fazer psiquiatria. Né? Então, são níveis de consciência, mas na verdade é a mesma consciência e a mesma pessoa. Cada vez mais amadurecida, né? Vai se tornando. Que nem uma pessoa com esquizofrenia ou algum tipo de transtorno psiquiátrico. Ela vai ter várias vozes na cabeça dela. Não é verdade? Então ela tem o que ali? Ela tem algumas máscaras de ego ali. Por exemplo, dupla ou tripla personalidade. É uma voz que fala com ela. Ela assume personagens ali porque não consegue lidar com seus conflitos. Mas não vamos entrar por isso não, que é tenso. Não, o Fernando tinha feito um comentário ali, que o superego é o quê? Uma evolução do ego. Uma evolução do ego. Não, ele é o próprio ego. Mais amadurecido. Né? É. O fato da gente chamar o ego de superego é porque ele amadureceu, está forte. É o ego consciente. Porque o ego, gente, o ego, a má formação do ego leva à imaturidade emocional, feridas do ego, certo? Insegurança diante da vida. Por isso que o ego tem esse rótulo de ser uma coisa ruim, mas não é. É simplesmente imaturidade emocional. Um ego mais bem formado forma uma pessoa mais equilibrada. Então, se a gente deixa de lado a má formação do ego e pega um desenvolvimento saudável do ego, uma criança que teve uma formação melhor psicológica, ela desenvolveu teve um desenvolvimento saudável do ego, portanto, maior tolerância à frustração. Ela sentiu que a vida é um desafio. Ela não corre das situações, ela enfrenta com inteligência, com observação. Isso é aprendido, vem da experiência dos pais. Então ela desenvolveu o quê? Um ego saudável. Só que o ego saudável, a partir dos 12, 13, 14 anos, leva a pessoa a uma coragem maior na vida. Né? Ela tem maior autonomia, ela não se sente insegura. Ela acha a vida um desafio, ela vai para as cabeças. Por isso que chama superego. Mas na verdade é o mesmo ego, só que é amadurecido. Então, o desenvolvimento saudável do ego, que é o ego saudável, vai levar inevitavelmente ao superego. Agora, existem níveis de superego. Muita gente vai ter um superego e vai ter uma ação excelente na vida humana, profissional, empresarial, intelectual, sem conhecer nada, nem de ego, superego, nem de espiritualidade. Altruísta, né? Ele vai ter mesmo não conhecendo nada de mecânica quântica, ele vai ter algo mais ali de superego. Isso não vai significar que o ego nele morreu. Ele vai continuar com conflitos existenciais, com algumas nuances de crítica e julgamento, mas ele vai ter o pezinho mais lá
No superego. Ficou mais claro? Então o ego não é uma coisa ruim. O ego é o nosso eu pessoal menor a serviço da presença. Então, na medida... Mas e o que é eliminar o eu pessoal? É eliminar a tendência do ego ao sofrimento, que é a imaturidade emocional. Dúvida. Dentro da psicologia, da psicanálise tradicional, gente, não tem esse conhecimento, porque se a gente não tiver coragem de pôr a ferida na questão Deus, presença... não, como disse o Freud para o Jung, né? Não chafurde dessa lama. Se a gente não tem, a gente tem que sair da lama, essa que é a questão. E a lama é não encarar este assunto, porque individuação ou self está fazendo menção ao processo de unificação ou de comunhão com algo maior que nós. Mais alguma pergunta? Parece que tinha mais uma. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Vou ler de novo bem rápido para a gente dar um embalo aqui. Ó. Reafirmamos, a iluminação revela que não existe o erro, que aquilo que nos pareceu ser a serpente, pecado, discórdia, doença e morte é a verdade mal interpretada pelos nossos sentidos limitados. Assim, a discórdia não é para ser odiada, temida ou lamentada, e sim reinterpretada, que é quando a sombra vira informação. Está reinterpretando. Até que a natureza verdadeira da corda, a realidade, possa ser discernida pelos sentidos espirituais. O sentido espiritual é uma leveza na alma da pessoa. Toma o meu fardo que é leve e suave. Ó, a cobra, doença ou discórdia é apenas um estado mental que não corresponde à realidade exterior. Devemos compreender que nenhuma ilusão pode assumir forma exterior. Ou seja, uma ilusão, ela cria uma forma exterior ilusória, mas não é a realidade. Então nenhuma ilusão pode assumir forma exterior. Porque toda forma é manifestação do Espírito perfeito de Deus. Por exemplo, uma pessoa toma uma droga, um bagulho lá, sei lá o que, um ácido, uma bala, né? Como o jovem disse. Aí ela não esperava aquilo, mas naquele dia ela dá uma alucinada. Aí ela entra num pânico. Não, mas os monstros estão me atacando, estou vendo isso, estou vendo isso, socorro, socorro. Aí ela está na rave, né? Vamos logo para bater a real, né? Aí tem uns colegas dela que estão bem loucos também, mas está mais na brisa suave. Não, segura ele que ele está dando uma surtada, ele entrou numa bad. Mas naquele momento ele está vendo cobras e capetas ali, né? Então, e ele caga de medo ali. Então o que aconteceu? Ele entrou no nível de consciência inferior. Certo? Ele pode até estar vendo mesmo alguma coisa do lado de lá meio desagradável. Mas ele ficou ali, ele ficou com a sua percepção espiritual, com a sua psique alterada de forma destrutiva. Na verdade ele está se destruindo, né? A frequência. Se ele está se destruindo, ele vai ver o que? A morte. Mas Sandro, se ele tem esse medo, se ele sente todo esse desconforto quando ele toma a droga, por que ele repete? Quando ele vai... Talvez eu corte isso do vídeo lá, porque ele é um imbecil. Se ele sabe que ele tá ali, que ele vai e tem negócio, aí ele vai de novo e toma de novo. Por quê? Porque ele quer voltar a ter a brisa suave que ele já teve com outras experiências. A imaturidade do ego. Certo? Só que ele está acumulando informação ali, isso fora o estrago físico que está ocorrendo no cérebro, certo? Está comprometendo a percepção cognitiva do indivíduo. A frequência vai baixar e ele vai ver lixo. Entendeu? Só que aí ele não consegue sair porque o organismo está viciado. Ele está dependente químico da situação. Isso sem falar da parte obsessora do processo. Né? Lembrando que a maior parte é a auto-obsessão. Tem que cair a ficha do indivíduo. Eu preciso sair dessa. O que eu faço? Ele vai ter que entrar no processo de abstinência. Nós entramos com um assunto que não tem nada a ver aqui, dependência química. Surgiu o assunto, fazer o quê, né? Se surgiu, era para surgir. Quer concluir essa pergunta? Não, era isso, tá, tudo bem, ele é isso. Mas se ele
já tem outros medos dentro da vida dele, por que que ele passa por aquilo e ele continua? Tudo bem, tem o vício, tem O que ele não consegue suportar na sua vida, que são feridas do ego, que ele reprimiu, ele vai buscar o alívio na dependência química. Mas isso É repressão. não é um alívio, então, né? Porque se ele... Não, é um alívio temporário que vai causar problemas. Certo? Agora, vamos tirar a questão da dependência química de lado? Toda ilusão de sofrimento humano relativa a qualquer aspecto é a mesma dissonância cognitiva. Ele está envolvido por uma ilusão mental. Dificuldade em enfrentar a realidade. De conceito. Isso, Fernando. Dificuldade no nível de consciência dele de enfrentar a realidade. Ele nega a realidade. Toda negação da realidade é um nível de transtorno psíquico, neurose, né? Os transtornos psicológicos ou psíquicos mais suaves são neuroses. O que é uma neurose? Eu penso naquilo e não consegue sair daquilo. É neurose. Uma fuga temporária, né? É fuga da realidade. Quanto maior a fuga da realidade do indivíduo, maior é o nível de dissonância cognitiva ou mais agravado o transtorno psíquico dele. Pode ser chamado de um ego muito fraco? É um ego muito ferido. Que busca um caminho mais fácil, que ele imagina ser mais fácil. Ele está procurando se amortecer. Né? Mas tirando de novo a questão da droga de lado, é o quê? É fuga, mesmo na vida humana, né? Procurar a zona de conforto para apaziguar a incapacidade, a incompetência de uma existência mais harmônica, porque ele é a vítima da vida, é um grau de dissonância cognitiva. É fuga da realidade. Mas de que realidade que esse cara está falando? Da realidade da presença de Deus. Né? Porque ou Deus é verdade ou Deus é mentira. Né? Então toda dor, frustração, imaturidade, insegurança, problemas na vida é resultante de sombra, feridas do ego. E isso em si não é doença, é nível de consciência do indivíduo, o nível de evolução em que a consciência dele está. Agora, se ele está sofrendo muito, é catarse, e sempre é catarse. Catarse é o processo de transformação da consciência. Procurem lá no Wikipédia. Então está acumulando informação, né? Só que é do agrado do Pai dar-vos o reino é dado a todo instante. Se a pessoa procurar por Deus, ela começa a encontrar respostas. Agora, mas aí fica o paradigma, né? Porque o paradigma coloca, as pessoas têm tanta informação que se a pessoa não procurar por Deus em verdade, ela tem que desconfiar dessa frase aqui, que eu passei o olho assim, o negócio ficou desse tamanho aqui. Orai sem cessar e conhecereis a verdade vos libertará. Mas que sentido que tem essa frase aqui? Vamos voltar para o texto. Então, assim, a discórdia não é para ser odiada, temida ou lamentada, e sim reinterpretada, até que a natureza verdadeira da corda, a realidade, possa ser discernida pelos sentidos espirituais. A cobra, a doença ou discórdia, é apenas um estado mental que não corresponde à realidade exterior. Devemos compreender que nenhuma ilusão pode assumir forma exterior. Então, se está assumindo, nenhuma ilusão pode assumir forma exterior. Então, se algo exterior causa dor e sofrimento, é uma ilusão do conteúdo, do nível de consciência daquela mente. Usando fantasia. Então, todo tipo de sofrimento da vida humana é resultante do nível de consciência daquela pessoa, do quão distante ela está pela busca da verdade, pois a busca pela verdade deve nos liberta do que e é para quando? Essa é a questão, né? É para depois que eu morrer, porque Jesus me salvou. Então aqui eu me conformo e sofro. Não, tadinho, foi esquizofrênico a vida inteira, mas agora ele descansou. Eternamente. Ele vai ser esquizofrênico no outro. Aqui. Todos os acontecimentos de nosso... Olha que importante. Ó. Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem... Você pulou a iluminação espiritual. Pulei, é?
A iluminação espiritual pode ser alcançada por aqueles que constantemente vivenciam a consciência da presença da perfeição. Aí o camarada, mas isso é ilusão. Deus não é perfeito? Se for Deus não for perfeito, não é princípio de Deus, né? Se Deus é um espírito e ele é perfeito, tudo dele é manifesto. As coisas assumem forma a dissonância cognitiva enxerga a ilusão como sofrimento, ou discórdia, ou bem ou mal, porque ela tem o livre-arbítrio de produzir pensamento e acreditar e sentir no que quiser. Ó, a iluminação espiritual pode ser alcançada por aqueles que constantemente vivenciam a consciência da presença da perfeição. O que ele está dizendo aqui? Que isso aqui é de forma paulatina, gradual, enquanto a gente reinterpreta as aparências para a harmonia eu fico consciente da presença mesmo diante da desarmonia, porque o renascimento pelo Espírito, além dele ser um parto, ele é inicialmente o renascimento interior para a visão da harmonia. Como Joel diz aqui no Caminho Infinito, oração é a visão interior da harmonia, isso é orar. E ele depois complementa, né, que a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Porque senão eu não estou em harmonia, porque eu estou constantemente querendo mudar o outro, porque o outro me incomoda, e isso é espelho de sombra. Aqui, ó. Constantemente vivenciam a consciência da presença da perfeição. Então é o viver constante na consciência da presença, e a iluminação vai sendo concedida. Não porque ela vai sendo concedida, não, agora eu vou dar mais um pouquinho, agora vai dar mais um pouquinho. Não, é a consciência do indivíduo que vai percebendo cada vez melhor a realidade verdadeira. Né? Então está ocorrendo uma mudança na consciência dele. É o tal do se tornar receptivo à verdade. Ele permanece na palavra, a palavra permanece nele, ele fica receptivo, ele precisa reinterpretar, ele começa o processo ali, que ele fala, peraí. Aí ele vai acostumando, ele vai confiando nisso, porque é a presença nele, então ele está se tornando receptivo à verdade. Por quê? É porque ele está rejeitando a mentira, o bem e o mal, então ele fica receptivo à verdade, isso super facilita o processo de reinterpretação. Ó. Consciência da presença da perfeição. E continuamente traduzem as aparências para a realidade. Que realidade? A realidade da presença de Deus. Todos os dias e noites nos defrontamos com aparências desarmoniosas, e estas devem ser imediatamente traduzidas pela nossa compreensão da nova língua, a linguagem do Espírito, que é consciência da presença. Então, todos os dias e noites nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual. Então, aumentando a compreensão espiritual, aumenta a capacidade, né, de fazer essa reinterpretação. Tudo bem, mas vamos pegar o mais suave do sutil que demora para perceber. A pessoa deita na cama para dormir e ela está pensando nas coisas da rotina e esqueceu da prática. Está dando aquela viajada na maionese antes de pegar no sono? Né? Ali ela tem que usar aquela viagem na maionese, ela tem que reinterpretar aquilo para a prática. Então é muito melhor fazer uma boa meditação antes de dormir, praticando uma meditação contemplativa, e depois ir dormir tranquilamente. Quantas noites de insônia eu tive no começo desse processo com o Joel, os primeiros 3 anos de prática, onde eu não tinha entendido, principalmente no primeiro ano, 1 ano e meio, que eu não tinha entendido nada da meditação contemplativa ainda, e eu deitava e a minha cabeça ficava uma loucura. E aquilo incomodava, mas eu tentava relaxar e dormir, e o negócio não acontecia, e ficava exaustivamente, até que pegasse no sono, era um custo, quando dormia, né? Por quê? Porque a mente estava solta ali, no enfrentamento interno das questões do bem e do mal. Estava despertando, catarse. Se tivesse entendido a meditação contemplativa, eu tinha passado por aquilo muito mais fácil. Então aquele nível de dificuldade foi importante para conhecer essa dificuldade. Ó, tal.
Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual. Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual. E cada uso, ou deixar a compreensão espiritual nos usar, né? E cada uso dessas faculdades espirituais, que é a faculdade de cada vez mais aprimorar a consciência da presença, resulta em maior percepção espiritual, que por sua vez nos revela sempre mais e mais da luz da verdade. Ele está falando aqui do aumento exponencial e lento da capacidade de reinterpretar as aparências e de ficar mais consciente da presença. Então, aqui a pessoa está com dificuldade. Se ela tiver isso aqui, esse entendimento aqui, se ela volta a ler, isso aqui vai ficando, ela compreende. O problema está acontecendo, mas ela está entendendo que todos os acontecimentos do dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual. E cada uso dessas faculdades espirituais, cada única e simples reinterpretação do dia resulta em maior percepção espiritual. Está se tornando receptivo, gente. Algo que é onipresente, que é a harmonia. Porque ele está sendo obrigado mentalmente a reinterpretar as aparências. Né? Quem já está um pouquinho mais de tempo no curso já percebeu que isso acontece. E o primeiro ano é uma coisa, o segundo é outra, o terceiro é outra, o quarto é outra. Orai sem cessar e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é orar sem cessar, e não orar em vãs repetições. E não orar ali, por mais que a pessoa fique meia hora clamando a Deus e depois voltar para a vida de rotina, ó céus, ó dia. Reinterprete as aparências. Eu tinha pensado nessa frase, mas eu não sei isso aqui de cor. Eu conheço muito bem o Caminho Infinito, mas lendo a anterior, eu falei, onde é que será que está aquela, né? Porque às vezes está bem mais para baixo, mas está aqui, ó. Reinterprete as aparências e os fatos da vida diária nos termos da nova língua, a língua do Espírito. O que é a língua do Espírito? O Espírito de Deus, onipresença, harmonia. Eu tenho que estar na consciência dessa presença. Existe uma presença harmônica? Então tá, então eu vou ficar consciente dela. Eu estou dando um exemplo aqui, simplório, tá? Mas é para ter uma noção de percepção do que é ficar consciente da presença. Porque quanto mais firme eu estiver nisso, menos eu me afeto com qualquer circunstância de conflito interno ou problema externo. Isso é o soltar, olha só. Né? E se eu estou... isso também é unificar. Se eu estou unificando, eu estou me tornando um com a própria harmonia. Então não importa quantos fatos e quantas dificuldades vão acontecer, que realidade está sendo criada para daqui a pouco se eu não estou me afetando com aquilo que antes me deixava no mesmo estado de dualidade que eu tinha antes. Aqui, ó. Reinterprete as aparências e os fatos da vida diária nos termos da nova língua, a língua do Espírito, e a consciência sofrerá uma expansão contínua. Essa expansão contínua é por que eu forço a barra no lenta e gradual? Gente, porque é melhor, é o único jeito, é assim que sai da lama. Só que esse lento e gradual, ele é permanente, ó, sofrerá uma expansão contínua, até que a tradução ocorra automaticamente, sem a necessidade de pensar. É quando o indivíduo não se opõe a nada mais, ele não precisa de outro pensamento para se opor. Ele está calmo e tranquilo na consciência da presença. Certo? Por isso que o Joel fala lá no Jornada, que pode levar até 10 anos para se tornar um bom ou um excelente praticante. E é lógico, um bom ou excelente praticante, ele não está cuidando mais da vida do eu pessoal. A sua vida pessoal flui com naturalidade. Tudo que ele puser à mão, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as constroem. Então tudo que ele põe à mão é o Senhor, a presença nele que está se construindo, como ele, como própria consciência dele.
E como consequência desse alto grau de desenvolvimento da percepção da presença, ele é a luz do mundo, ele é o testemunho vivo. Como diz o Joel aqui, é impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas que nos rodeiam. Ele é como uma abelha, mel para as abelhas. Certo? Então ele influencia, ele beneficia, inclusive o inconsciente coletivo. Ele olha o problema de alguém, essa quietude da verdade nele pode curar ou sanar um problema de alguém, mesmo que a pessoa nem saiba daquilo. É isso que é um praticante da presença. Agora, a gente não precisa tomar isso como um grande peso e falar, meu Deus, isso não é para mim. Isso demora anos. Mas não interessa, porque no começo a vida humana pessoal começa a melhorar. Porque ele começa a entender a eliminação do eu pessoal, porque o problema é o eu pessoal. Eu não consigo, eu não posso, vai ser difícil, oh meu Deus. Ele está na dualidade, então não tem presença nenhuma nele ali. Quando ele entende que não há um eu pessoal, que o próprio eu pessoal é uma ilusão, ele começa a ter uns insights do que somos todos um, ou um somos nós, ou a unidade, né? Porque o que seria, gente, um nível de consciência superior? Agora a gente não está falando de planeta Terra, talvez de outra dimensão, ou planeta Terra daqui sabe lá quantas centenas de anos, né? Onde não há sombra projetada. Né? Há um sentimento de harmonia e fraternidade verdadeiro e integral, full time, entre as consciências individuais. Aqui, ó. Reinterprete as aparências e os fatos da vida diária nos termos da nova língua, a língua do espírito, e a consciência sofrerá uma expansão contínua. Até sentir essa expansão contínua vai demorar um tempo, porque primeiro vai ter o embate do bem contra o mal e a desistência dele dentro de nós. Até que a tradução ocorra automaticamente, sem a necessidade de pensar. É lógico que existe um processo fisiológico nisso. Ocorreu uma transformação cerebral, neuroplasticidade, mente do Buda, né, podemos assim dizer. Mas a gente não se preocupa com isso. Como é que vai acontecer? Eu só dei um detalhe curioso da parte científica do processo físico. Ó, só desse modo poderemos ver nossa vida se desdobrar com harmonia a partir do centro do nosso ser, porque aí não está esperando que venha de fora. Só desse modo podemos ver nossa vida se desdobrar com harmonia a partir do centro do nosso ser, sem que para isso precisemos conduzir qualquer pensamento. Ou seja, aqui o qualquer pensamento, ele está falando depois que se tornar uma percepção constante da verdade. Mas antes, vai começar a se desdobrar do centro do nosso ser uma harmonia, conduzindo pensamentos da permanência na palavra. Não tem como ser de outro jeito. É que ele faz umas estilingadas aqui, na prática básica e com nuances da avançada. E a gente lê aqui e não percebe isso. Certo? Só desse modo podemos ver nossa vida se desdobrar com harmonia a partir do centro do nosso ser, sem que para isso precisemos conduzir qualquer pensamento. Nossa vida, em vez de ser uma sequência de demonstrações, tornar-se-á o feliz, harmonioso e natural desdobramento do bem, no lugar de contínuos esforços para atrair o bem. Ele desiste dos contínuos esforços para atrair o bem, para que o bem flua da harmonia de sua consciência e de seus sentimentos. Isso não é pura física? Isso é mecânica quântica. Por isso que o Joel fala aqui, mecânica quântica é fundamento esquelético da verdade. Então, eu entendo fundamento esquelético. Para quem vai estudar Joel, né? A mecânica quântica é lembrada de vez em quando como fundamento esquelético da verdade. E não como pensamento dominante da mente do praticante. Baliza o pensamento. Né? Baliza o pensamento. Né? Porque a mecânica quântica é toda a ação das subpartículas, mas na crença no bem e no mal, com uma emoção permeada por insegurança e ansiedades, né? Como ele diz lá em cima, lá, como é que ele fala lá?
da ganância e não sei o quê, aquela emoção vai criar mais daquilo. Isso aqui são os capítulos espinhosos que o Espírito da Verdade avisou para o Kardec. Haverá capítulos muito espinhosos. Porque o ser humano toma consciência disso daqui, ele fala assim, fudeu. Sou eu que crio toda essa porcaria aqui. Não só a minha, como a do coletivo todo. E agora eu faço o quê com isso? O indivíduo não pode pensar que ele vai parar no inferno. Ele tem que desejar o céu. Né? Porque no inferno já está. Tornar-se-á feliz, harmonioso e natural, desdobramento do bem. Por que se torna o harmonioso, tornar-se-á feliz, harmonioso e natural, desdobramento do bem? Porque não é um bem humano, eu estou sendo do bem, estou sendo melhor. É o bem da presença, é o bem onde não há bem e mal, é a harmonia. O bem de Deus é harmonia e amor. A palavra bem nem encaixa ali direito.